Bom, bora lá, nós estamos vivendo aí, querendo ou não, uma nova era no cinema, né, que é a era nostálgica, onde nós temos aí vários filmes que estão recebendo continuações, ou quando não é uma sequência, né, acaba sendo um live action, né, como Lilo e Stitch e Como Treinar o Seu Dragão. E como essa era nostálgica aí afeta sim Carros, porque Carros 4 é um problema pra Pixar. Eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui pra você. Se você é novo aqui nesse canal, eu me chamo Junior Costa, te convido a se inscrever, já deixa aquele seu like pra ajudar a gente, que é muito importante. E dito isso, bora entender melhor essa ideia aí de Carros 4, né, do porquê Carros 4 é um baita problema pra Pixar. Bom, o ponto mais importante aqui que nós temos que ressaltar é justamente cenas deletadas, né? Porque nós temos uma cena muito específica sendo deletada, não vou me prolongar muito, você sabe dessa cena onde o McQueen vence o Jackson Storm, só que essa cena, ela tem uma importância gigantesca na possibilidade de Carros 4. Ou pelo menos ela tinha uma importância gigantesca, e é aí que tá o problema. Porque quando eles pegam a história de Carros 3 e decidem criar uma cena onde o McQueen venceria o Jackson Storm, todo mundo consegue entender que o McQueen venceria o Jackson Storm e continuaria correndo, correto? E hoje uma das maiores discussões entre os fãs de carros, né? Porque eu posto muito vídeo de carros aqui e muitas pessoas comentam sobre isso, e essas discussões aí passam entre o McQueen continuar correndo ou o McQueen ter se aposentado em Carros 3. E essa continuação aí de Carros 4 ser um baita de um problema pra Pixar é porque elas provavelmente acreditaram que não precisaria mais continuar, né? O último filme de Carros foi lançado em 2017, então talvez, né, na cabeça da Pixar e na cabeça de várias produtoras, né, de animação, a ideia era, não, vamos começar a encerrar já ciclos e iniciar novos ciclos. Ou você acha que as produtoras pensam em fazer continuações a vida toda? Lógico que não, eles pensam em dar um fim pra um projeto, pra uma ideia, e depois aí reiniciar tudo com histórias novas, né, com outras histórias. Só que o tiro acabou saindo pela culatra, porque Carros 3 era justamente para encerrar a carreira do McQueen. Tava isso explícito em Carros 3, porque a ideia provavelmente era continuar contando outras histórias. Só que ano vai, ano vem, os anos vão se passando, e o que acontece? A gente entra nessa nova era aí nostálgica, né? Nessa nova era de continuações, de sequências. Logo você entende que Carros 4 é um baita problema pra Pixar, porque elas iniciaram em Carros 3 o processo de aposentadoria do McQueen. Ou seja, se o público agora quer Carros 4, porque hoje em dia o público comenta muito mais sobre Carros 4 do que na época que lançou Carros 1, Carros 2 e Carros 3. Então hoje é muito mais comentada essa possibilidade de ter um Carros 4. Por quê? Porque nós estamos na era da nostalgia, as pessoas querem Carros 4. Ah, Junior, por que seria um baita problema pra Pixar? Simples, irmão. Eles iniciaram um processo de aposentadoria. Eu separei duas frases que o Relâmpago McQueen diz. A primeira lá em Carros é que ele ainda vai continuar correndo. Você tem que entender o subtexto, né? Porque quando você pega essa frase, eu ainda vou continuar correndo, que ele diz pra Sally, logo no finalzinho ele diz que vai ser o chefe de equipe da Cruz Ramirez. Sutil. Já que eu vou ser o seu novo chefe de equipe, é melhor fazer isso com estilo. Aí você fala, como é que ele vai continuar correndo sendo o chefe de equipe da Cruz Ramirez? Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então você começa a entender que Carros 3 era o desfecho ali da história do Relâmpago McQueen dentro das pistas, e a Pixar queria fazer isso porque achava que iria começar uma nova era aí, nova era de filmes e nova era de histórias. Só que não é o que aconteceu, né? As pessoas agora estão esperando várias continuações e querem sim, possivelmente uma continuação de Carros. Só que elas querem uma continuação de Carros 4 com McQueen dentro das pistas. E o problema tá exatamente aí. Eles pegaram Carros 3 e encerraram a carreira do McQueen. Como é que eles vão fazer pra pegar o McQueen e colocar de novo nas pistas? Eles vão ter que inventar sabe, um malabarismo gigantesco, uma baita de uma desculpa pra trazer o McQueen de novo pras pistas. Então quando eu digo pra você que Carros 4 é um baita de um problema pra Pixar, porque eles vão ter que arrumar isso, né? Porque as pessoas, por exemplo, quando for assistir Carros 4, existem muitos fãs que assistiram Carros 3 e falaram, beleza, encerrou aqui, McQueen se aposentou. Só que aí, se eles lançarem Carros 4 por conta da era da nostalgia, né, que essa era vai durar pra caramba. Provavelmente deve ir até 2030 essa era aí de nostalgia de filmes com sequências e também filmes live action, né, de animação passando pra live action. E aí a Pixar decide fazer um Carros 4. Qual história eles vão contar? Eu já disse aqui. Qual história a Pixar vai contar em Carros 4? Com o McQueen dentro das pistas? Se vai contar a história com o McQueen dentro das pistas, por que encerrou a carreira dele quase, né? Pelo menos ficou explícito pra nós que encerrou a carreira dele lá em Carros 3. Ah, mas não ficou explícito que encerrou em Carros 3. Mano, quando ele chega na cena final e diz pra Cruz Ramirez, que corre na NASCAR, que vai ser o chefe de equipe dela, literalmente eu esperava muito, eu queria muito que o McQueen fosse pras pistas, mas como é que eles vão contar a história de Carros 4 com o McQueen dentro das pistas? A última frase do McQueen em Carros 3 é, eu vou ser o seu chefe de equipe. Já que agora eu vou ser o seu chefe de equipe, significa que ele não vai correr, pô. Então Carros 4 é um enorme problema pra Pixar. Justamente nessa era aí de nostalgia, de filmes em sequência, Carros 4 está sendo muito cogitado. A Pixar e a Disney percebem que os fãs querem muito uma continuação. Só que agora eles ficaram em, basicamente, uma encruzilhada, né? O que é que eles vão fazer? Eles vão pegar o McQueen e vão desaposentar o Relâmpago McQueen, porque era o início que eles quiseram ali no Carros 3. E aí eles vão fazer o quê? Jogar o McQueen de novo dentro das pistas. O McQueen vence dos carros da nova geração? Qual desculpa eles vão ter que usar? Sei lá, eles vão conseguir depois de quase aposentarem o McQueen, ou de aposentarem o McQueen. A gente não sabe ao certo de fato isso, mas ao que dá a entender é que aposentaram o Relâmpago McQueen. Será que eles vão pegar e criar um Carros 4, um Carros 5 com Relâmpago McQueen dentro das pistas? Será que ele sustenta isso? Eu acho que não sustenta, não tem história pra sustentar isso depois de Carros 3. Porque em Carros 3 eles quiseram fechar aí a história do McQueen dentro das pistas.
Tanto que a história do McQueen em Carros 3 é quase que um tributo, basicamente, à história do Doc Hudson, né? Que o Smoke fala que a maior alegria do Doc Hudson não foi correr, foi sim treinar o McQueen. E o McQueen se encontra aí sendo feliz nessa ideia de ser um chefe de equipe. É basicamente essa história que acontece em Carros 3. E aí entra o problema, né? Como é que eles vão fazer isso? Como é que a Pixar vai simplesmente pegar um carro que eles automaticamente aposentaram em Carros 3 e coloca ele pra correr contra os carros da nova geração e ainda ganhar? Qual malabarismo que eles vão conseguir fazer pra botar o McQueen dentro de novo nas pistas? E aí que chega um ponto muito interessante disso tudo aqui que eu tô falando, que é: talvez eles não façam Carros 4, eles não peguem a sequência, né? Porque é uma estratégia também. Você não bota mais filmes, mas agora começa a criar séries, né? Porque querendo ou não, eles podem criar essas séries aí canônicas que tenham ligações com os filmes. E aí você vê uma continuação, basicamente, da história do McQueen, não nos filmes, mas nas séries. E aí sim, eu digo que Carros 4 é um baita de um problema pra Pixar se eles decidirem colocar o McQueen dentro das pistas, porque eles vão ter que explicar isso muito bem explicado pra todos os fãs. E tipo, Carros na Estrada seria bem mais provável porque eles podem ir pra vários lugares. Eles podem, eu assistiria tranquilamente uma temporada toda de Carros na Estrada com a história do Doc Hudson. Sei lá, só o Doc Hudson, sabe? O passado do Doc Hudson, o Doc Hudson correndo na época que não tinha muita estrutura, o Doc Hudson vencendo a sua Copa Pistão, a história do Doc Hudson, o passado do Doc Hudson ali antes de entrar nas pistas. Eu de verdade super toparia assistir uma continuação aí de Carros na Estrada, uma segunda temporada, só com o Doc Hudson. Com toda certeza o Doc Hudson segurava a bronca. A história do Doc Hudson segura uma temporada toda de Carros na Estrada. Só que aí você também foge muito da ideia, né? Carros na Estrada. Aí você vai pra um passado do Doc Hudson. Seria meio estranho isso, né? Porque a ideia é mostrar o McQueen e o Matt na estrada vivendo aventuras. Bom, depois de tudo isso aqui eu quero saber sua opinião. Eu tava pensando e falei, pô, Carros 4 é um baita problema pra Pixar, porque se eles decidirem fazer Carros 4 e colocarem o McQueen dentro das pistas, como muitos fãs querem, como é que eles vão montar isso? Então, querendo ou não, é basicamente uma bomba que eles estão segurando, né? Porque se eles soltarem essa bomba e colocarem o McQueen dentro das pistas, eles são obrigados a explicar o que é que aconteceu, por que que o McQueen tem capacidade ainda de estar dentro das pistas. E se eles decidirem fazer Carros 4 sem o McQueen, sei lá, apostando apenas na Cruz Ramirez, eu fico meio cético assim, como eles vão contar essa história, porque tem que ser o foco na Cruz Ramirez e o McQueen ali mais ou menos de segundo plano. E quando você pensa em carros e colocar o McQueen em segundo plano, só funcionou em Carros 2 porque era um filme de aventura, né? Não era um filme de corrida. Então você tinha o Matt, você tinha o McQueen, mas o foco foi todo no Matt, vivendo ali um monte de aventura, né? As loucuras do Matt. Então, querendo ou não, eu acredito que o pessoal da Pixar aí tá tomando cuidado em relação a Carros 4, porque se forem fazer, tem que ser o passo correto, né? Porque senão pode dar um baita de um prejuízo e aí eles decidem nem fazer mais. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha mesmo aí que Carros 4 vai existir? Ou você concorda comigo, né? Que Carros 4 é um problema? Como é que eles vão montar toda a história de Carros 4, sendo que eles aposentaram o Relâmpago McQueen em Carros 3? Até porque, né? Como eu disse pra vocês, a cena deletada onde mostra o McQueen vencendo Jackson Storm era uma cena que indicava pra nós que sim, eles queriam fazer uma continuação de Carros com Relâmpago McQueen dentro das pistas. E talvez, sei lá, a ideia deles era que Carros 4 fosse a finalização de fato do McQueen dentro das pistas. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não se esquece, deixa o seu like para ajudar a gente e se inscreva no canal, que é muito importante, beleza? Nós estamos crescendo e a sua inscrição vai ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com seus amigos também, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!